Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos nessa manhã gloriosa de domingo. Sei que hoje é o dia que a gente costuma ficar até mais tarde na cama, mas eu costumo dizer que domingo também é dia de devocional. Domingo é dia da gente ter tempo com Deus. Paz, Wendel, bom tê-lo aqui logo cedo. E você que consegue acompanhar, né, as lives todos os dias às 6 horas, e aí eu costumo dizer isso, né? Que domingo também é dia de estarmos com Deus, orando, tirando esse tempinho, são 15 a 20 minutos. Também quero sempre incentivar você a ler a palavra do Senhor, ter tempo com a palavra, sabe? Nós estamos lendo Êxodo hoje, né? Faremos a exposição de Êxodo 28 e 29, mas né, já começamos lá desde janeiro, 39º dia, irmãos, glória a Deus, que temos orado e ministrado a palavra. E vamos debruçar sobre esses textos. Ontem estudamos, né, Moisés recebendo orientações sobre a construção do tabernáculo, que era uma manifestação, né, que apontava de forma visível Deus presente no meio do povo. Então Deus ele orienta a construção da arca, né, da cortina. Deus vai orientando todos os detalhes, medidas, tamanhos, tudo que precisa ser feito. Agora, né, nos textos que leremos hoje, Moisés ele recebe orientações, né, e são coisas importantes que nós queremos aplicar na nossa vida. Então, vamos ler Êxodo 28, capítulo 1, que diz assim: mande chamar seu irmão Arão e os seus filhos e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam os meus sacerdotes. Né? Deus ele estava criando aqui o ministério sacerdotal, né? A linhagem levítica, a começar pela família de Arão, e se estenderia de gerações para gerações desta família. Era este o propósito de Deus, ensinar, né, o povo. O que estava acontecendo aqui na antiga aliança é sombra para o que nós vemos hoje. Hoje, irmãos, né, nós temos liberdade de irmos ao Pai através do sangue do Filho, orando no Espírito. E pedimos perdão pelos nossos pecados. Né? Nós vamos ver isso mais à frente, mas o que Deus estava levantando aqui era um ministério que faria isso, apresentaria a Deus as demandas de necessidades de pecado, de agradecimento do povo. Né? Então, irmãos, a certeza que temos que hoje nós temos acesso livre e manso ao Pai, isso é a garantia da nossa salvação e da graça de Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas Deus, na sua infinita bondade, nos deu, e isso se chama graça. Então, quando você escuta, entende que você tem um favor de Deus que você não merece, que é o significado da palavra graça, é algo que Deus fez por nós, e foi Jesus, quando pagou o preço, né, na cruz. Nós vamos entender um pouco mais. Outro ponto, né, que nós precisamos observar nesse texto é sobre habilidade. Né? Às vezes você tem uma facilidade, né, para algo e você não sabe. Você fala assim, nossa, mas eu tenho uma habilidade para fazer algumas coisas e eu não sei de onde vem. Esse texto aqui ele dá uma mostra para a gente de onde vem a nossa habilidade. Êxodo capítulo 28, verso 3. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. O que ele está dizendo assim, ó, escolham homens que tenham sabedoria, mas não qualquer sabedoria. A sabedoria que eu dei, que eu enchi. Então, irmãos, o que nós entendemos? Que toda sabedoria, irmãos, vem do Senhor. Deus está dizendo, eu dei a sabedoria. Aqui, irmãos, nós precisamos ver que a Escritura mostra que tudo flui de Deus. Então, às vezes você tem a habilidade de administrar, de fazer conta, de, ter habilidade em alguma área. Nós olhamos isso em Gênesis, quando José ele chega em todos os lugares e ele é um bom administrador, porque a Bíblia fala que Deus dava graça a ele. Agora aqui, a mesma coisa, Moisés está dizendo, olha, eu dou graça, eu abençoo, é eu que, né, Deus está dizendo através da vida de Moisés, pegue homens que eu já dei essa graça, já dei essa sabedoria para que eles façam. Então, quando nós, na nossa profissão, no nosso ministério, podemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para lidar com as coisas, sabe?
quando nós estamos ali passando por um momento difícil, peça ao Senhor sabedoria. É isso que a palavra, apesar de ela não estar dizendo isso, né, propriamente, mas nós sabemos que se Deus é quem deu sabedoria para aqueles homens, Ele é o mesmo Deus, Ele continua nos dando sabedoria para fazer aquilo que precisamos. Nos momentos da nossa vida, no trabalho, na profissão, no ministério, Deus continua sendo Deus que nos ajuda e nos guia, meus irmãos. Amém? Deus está mandando aqui, só o contexto, ele fazer um colete, né, para Arão, que era o sumo sacerdote, e esse Arão entraria agora no tabernáculo, né, apresentando todas as tribos. E aí ele diz 2 textos que eu quero ler, que são importantes. Êxodo 28:9, ele diz assim, ó, grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. E no 12 ele diz assim, ó, prenda as obreiras de colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre os seus ombros como lembrança contínua contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Então, o que Arão faria? Né? Ele pegaria os nomes das tribos, num colete, né, dividido aqui, amarraria isso aqui, Deus vai dando toda a orientação de como era, e aí quando ele entrar, né, Marcelo, na presença do Senhor, ele está apresentando, né? Ele está apresentando as tribos. Então era a estrutura do ministério sacerdotal. Aqui, irmãos, nós temos que entender algo importante, né? E olharmos isso, né, com a compreensão de hoje. Hoje nós podemos nos apresentar ao Senhor e clamar por quem a gente desejar. Hoje você pode orar, e é por isso que nós vamos glorificar a Deus. Aqui Deus estava ensinando, sendo didático com o povo, ensinando que o povo precisava ir diariamente diante de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós erramos. Então todos os dias eu tenho que falar, Pai, perdoa os meus pecados. Se caso cometi, eu tenho que fazer isso, porque era isso que era o ministério sacerdotal. Também todos os dias eu tenho que agradecer a Deus, porque se Ele dá sabedoria, Ele dá o pão, Ele dá o alimento, Ele dá consciência, Ele dá o ar que eu respiro, eu tenho que agradecer ao Deus que me deu todas as coisas. Amém, meus irmãos? Tinha algumas coisas importantes, olha, 2 eu quero destacar. A roupa de Arão tinha sinos, pois quando ele entrava, né, enquanto ele estava ali, né, fazendo o sacrifício, né, e nós vamos estudar isso um pouco à frente, o sininho estava ali batendo, né? E aí, quando o sininho parava de tocar, significa que ele morreu lá dentro. Vamos pensar, irmãos, se ninguém podia entrar no Santo do Santo, porque era um lugar santíssimo, só quem podia entrar, onde estava a arca que nós lemos ontem, e aquele lugar, depois nós vamos ler Moisés instruindo, mas só quem podia entrar era o sacerdote. Então vinha uma corda amarrada, então se ele morresse lá e ninguém podia entrar, e agora? Então eles puxavam, e o sininho era o sinal de que estava tudo bem, né? Então, olha só, vamos ler aqui, ó, o Êxodo 28:35. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor. Os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Então, Deus estava dando orientações claras de como ele precisava fazer isso, né? Como ele tinha que entrar, como ele tinha que sair, a forma, o sino, a estola, né? Como tinha que prender. Por que Deus estava dando essas orientações, irmãos? Primeiro, para que o povo tivesse reverência àquilo que estava fazendo, temor, né? E segundo, irmãos, ele aponta para os nossos dias sempre. O Senhor está apontando, dizendo assim, olha, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam ter momentos comigo. Então, é isso que Deus está nos ensinando, né? Deus ele vai também falar no capítulo seguinte, onde ele vai ungir a família sacerdotal. Aqui podemos ver o uso, irmãos, da unção nas suas primeiras aparições, né? Acreditamos que a primeira foi lá em Jacó, que nós já lemos, quando Jacó pega o óleo e joga sobre a pedra, onde ele dormiu e sonhou e viu a escada, né? Mas agora também Deus está orientando Moisés a ungir o seu irmão e os seus sobrinhos. Deus estava separando eles do povo. Então vamos lembrar qual era a ação. Deus está separando 4 pessoas do povo, está ungindo essas pessoas e dizendo assim, agora vocês vão ter responsabilidade com o ofício sacerdotal. Agora é isso que vocês vão trabalhar, é nisso que vocês vão fazer. Vocês serão exclusivos para isso.
Aí, irmãos, aqui eu preciso explicar, eu sei que nem todo mundo crê dessa mesma forma, mas é como nós entendemos o texto. A unção, ela vai continuar, né? Porque hoje ainda ungimos, porque a palavra do Senhor se confirma na nova aliança, né? O Senhor ainda continua mandando ungir os enfermos, nós continuamos ungindo quem é chamado para o ministério, né? Porque é vocacionado para aquilo. Mas o que nós não ungimos, irmãos? Nós não ungimos casa. Por que nós não ungimos casa? Porque a unção, irmãos, é separar para o Senhor. E a nossa casa é nossa, nós vamos viver nela, né? Então nós sim somos separados para o Senhor. E aí nós somos ungidos no batismo, né? Ele tem esse significado, essa simbologia, né? Agora, o carro, os bens dos irmãos, né? Não, irmãos, nós ungimos na cura, clamando pela cura, e nós ungimos na vocação ministerial. Tá bom, meus irmãos? É importante a gente aplicar isso para os nossos dias, né? Então você vai ouvir a pessoa falando, não, me dá um golinho da unção, porque lá em casa, né? Não, irmãos, nós vamos ungir você, para que o Senhor transforme a sua vida, mude a sua história, sabe? Porque você é propriedade do Senhor, você é propriedade exclusiva do Senhor. Os bens, eles passam, nós vendemos, eles vão para a mão de outras pessoas, eles não são de propriedade exclusiva do Senhor, né? E também, né, nós entendemos só o que a palavra hoje nos garante na nova aliança. E aí ele tinha uma missão, era esse ponto que eu estava, de apresentar diante de Deus, né, o povo de Israel. Então vamos ler em Êxodo 29, capítulo 10 e 11, diz assim, ó, leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, aonde Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Então, ou seja, o que era a tenda do encontro? Era onde Moisés recebia ali o povo, recebia as orientações de Deus, ainda não existia o tabernáculo, né? E aí ele levava, pegava esse povo aqui, essa simbologia que ele colocou aqui, né? E depois o sacerdote levaria até o Senhor. Mas aqui nós vamos entender, irmãos, o que é essa simbologia. O que essa cena aponta, né? Então, o sacerdote, ele representava as 12 tribos. Então, quando Arão, irmão Sandro, ele pega e coloca as mãos sobre a cabeça do animal, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda a culpa das 12 tribos, né? E está transferindo ao animal. Você entendeu? Todo mundo pecou. E agora? A palavra diz, Deus disse que quem pecasse morreria. Tá, e agora? Deus vai matar todo mundo? Então, a forma era pegar o inocente, que era o que? O animal. Não fez nada, não pecou, né? Coitadinho, só estava comendo ali, pastando. Agora, o sacerdote representado pelas 12 tribos, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e aquele animal seria sacrificado, como um gesto para perdão de pecados, e também como um gesto para adoração. Você está entendendo? Deus estava instruindo o povo como funcionava o perdão, irmãos. E como? Pela palavra. Deus deu a palavra e aqui o povo está buscando o perdão dos seus pecados. Deus disse que quem pecar morreria, Deus é justo, portanto, o pecador precisa morrer. Deus cria a possibilidade do homem ficar vivo através do sangue do animal. Aqui nós vamos entender o poder de Jesus, irmãos. O que Jesus faz? Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem, ele assume esse papel deste animal que nós acabamos de ler, que era o papel que eu precisava dar. Ele vai lá, assume este lugar, irmãos, e ele vai e morre por nós, é sacrificado em nosso lugar. Irmãos, a única forma de aplacar a ira de Deus era o sangue de um inocente, porque Deus não suporta o pecado. Deus é santo, o Pai é santo. E aí, irmãos, coloca a mão sobre a cabeça do animal, leva lá. Só que isso tinha que ser feito, irmãos, todos os dias. Agora não. O sacrifício de Jesus, ele foi uma vez, porque ele foi diante do Pai na eternidade. Então ele não está sujeito a tempo. E aí o Senhor, por isso que quando fala assim, ó, Jesus ele morreu na cruz e perdoou quem era antes, quem estava na época e quem vem depois, porque o sacrifício dele é perfeito, não é como os de animais que tinham que ser feito constantemente. Jesus, irmãos, é perfeito, ele nos salvou, e é por isso, irmãos, que temos que glorificar a Deus. E quando lemos esse texto, ele aponta
aponta, Marcelo, ele aponta para o Senhor Jesus. Tem algo importante também, irmãos. Eles entregavam as suas ofertas diariamente. Eles pegavam o cordeiro, sacrificavam, queimavam partes do cordeiro e partes eles serviam de alimento para o sacerdote. Isso é importante. Vamos ler Êxodo 29 e 28. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. Irmãos, daqui vem o sustento daquele que trabalha integralmente. Deus estava preparando, olha, tá bom, eu estou tirando vocês do trabalho. Era isso que Deus estava fazendo. Estou tirando vocês do trabalho. Vocês tinham lá o seu gado, Arão, cada um cuidava lá das suas coisas, das suas plantações. Tá bom, agora vocês vão virar sacerdotes. E vocês vão se alimentar daquilo que o povo trazer de oferta, de adoração. Então vocês vão tirar. E aí ele fala que parte que era. Ele fala, ó, tira a barriga do animal, tal. Tem toda a parte certinha ali que eles deveriam tirar. E eles fariam isso de manhã e de tarde. Então seria a alimentação, seria o sustento da família sacerdotal. Isso, irmão, se aplica nos dias de hoje, porque Paulo também vai dizer que aquele que trabalha é digno do seu salário. Então, irmãos, a palavra reafirma isso. Por isso, irmãos, que hoje nós temos essa estrutura. Não é porque, irmãos, o pastor precisa. Não, é porque Deus preparou a forma. Não era porque a família levítica somente precisava. É porque Deus preparou a forma de sustento. Então é importante entendermos isso para olhar quando as coisas acontecerem e não falarmos o que nós achamos. Porque nós não nos baseamos no achar. Nós precisamos nos basear na palavra. Se está fora da palavra, está errado. Amém, meus irmãos? É importante isso. E aí algo importante que eu quero deixar claro, irmãos. Quando é que eu sei que algo do velho não vale mais? Quando não tem uma referência clara lá no novo. Não tem um texto que ele vai reafirmar isso no novo. Se você não tem isso, está na velha aliança e não reafirma na nova, significa algo cultural, algo que era para aquela época. Deus, quando vem Jesus, encerra a lei e começa uma nova lei. Né? Então é assim que nós identificamos. Pegamos um pedaço, vamos lá na nova aliança. Existe uma carta, uma doutrina da igreja dos apóstolos que foram orientados pelo Espírito Santo sobre isso. Então é isso que nós vamos continuar fazendo. Tá bom, meus irmãos? Por isso que não há mais circuncisão. Por quê? Porque lá eles tiram a circuncisão. Por isso que nós continuamos a dizimar, ofertar. Por quê? Porque lá continua falando da palavra. Importante isso. Vamos ler agora, irmãos, 2 versos importantes. Aqui nós já estamos encerrando. Êxodo 29, 42. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, preste atenção, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Você está entendendo, irmãos? Eles precisavam se arrepender e adorar, né? Entregar a sua adoração diariamente. Irmãos, por isso, irmãos, que o nosso tempo devocional não pode ser uma vez na semana. Por isso que o nosso tempo de oração não é só quando a gente precisa, irmãos. O nosso tempo de oração e leitura da palavra tem que ser diário. Por quê? Porque todos os dias o Senhor tem uma porção de ensino, né, de paz, né, de transformação, de entendimento para as nossas vidas. Então você precisa buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias busca o Senhor. Todos os dias tem intimidade com o Senhor. Todos os dias, sabe? Todos os dias oferte a sua adoração a Ele. Agradeça a Ele pelo que Ele fez. É isso, irmãos. Parece simples, mas é isso que Deus espera. Sabe? Que hora você vai fazer isso? Claro, eu tenho feito 6 horas da manhã, mas o irmão pode fazer na hora que Deus der graça pro irmão. Mas tem que ser, irmãos, algo que está no nosso coração, que desejamos fazer diariamente. Amém, meus irmãos? Ofereça isso na presença dEle. Faça isso, né? A nossa adoração precisa ser diária, né, irmãos? E como nós precisamos fazer isso, irmão? Nós vamos orar ao Senhor, né? Através de Jesus, né? Pelo Espírito Santo. Então é sempre assim. Você vai orar ao Pai, né? E você vai ao Pai por causa do sangue do Filho. E quem te conduz em oração, quem leva a sua oração é o Espírito Santo. Então Deus está conosco, está no nosso meio, como Ele prometeu que estaria. Outra coisa, Êxodo 29, 45, 46, olha só. Olha o que Deus disse. Então viverei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.
Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, ou seja, que Deus está querendo, irmãos, viver no meio do povo. Ó, vocês vão fazer isso, eu estou mostrando para vocês que eu vou estar no meio de vocês. E hoje, como se aplica, irmãos? Deus, ele está em nós, aleluia. Deus está em você agora aí. O Espírito Santo está aí te conduzindo, falando com você, nos conduzindo por esta palavra. Deus está conosco, irmãos, e é isso que nós precisamos ter certeza e ciência, sabe? E aí, irmãos, tudo muda na nossa vida, porque agora eu posso, como sacerdote da minha vida, né? Eu posso ir ao Senhor. Eu quero até fazer uma correção. Às vezes tem aqui irmãs que estão aqui e falam assim: o homem é o sacerdote do lar, né, irmãos? Eu sei que é uma expressão, mas ela não é bíblica, porque todos nós somos sacerdotes hoje. Todos nós podemos ir. Eu sei que quando fala isso é no cuidado, né? Eu costumo pregar para os irmãos, eu falo que o homem é quem segura o guarda-chuva, né? Então tá na situação difícil ali, ele que paga o preço, ele que segura. Mas isso é uma palavra para outro dia. Mas sacerdote, irmãos, todos nós somos. Por quê? Porque todos nós, homens e mulheres, podemos nos apresentar diante do Senhor e levar as nossas dores, pedir e clamar por Ele, você entendeu? Deus nos fez uma nação de sacerdotes, glória a Deus. Amém, meus irmãos? E agora eu quero orar, irmãos. Eu quero orar pedindo ao Senhor sabedoria, diante, como nós aprendemos hoje. Quero orar pedindo perdão pelos nossos pecados e quero adorar o Senhor por tudo que Ele fez. Amém? Você pode orar comigo? Pai, eu quero clamar. Eu sei que todos nós aqui temos as nossas atividades, temos, Senhor, situações a lidar, e como nós aprendemos com aqueles artesãos que receberam sabedoria do Senhor para fazer bem o seu ofício, que possamos, Senhor, ter sabedoria. Os irmãos que trabalham com vendas, os irmãos que trabalham numa indústria, no hospital, que trabalham, Senhor, em casa, cuidando da família, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, graça, saúde, porque tudo vem do Senhor e nós aprendemos que em oração nós podemos chegar diante do Senhor e pedir todas essas coisas. Assim como o Senhor falou com Moisés, dando sabedoria de como ele deveria montar todas as coisas, qual era a medida, nós pedimos sabedoria, Senhor, no nosso dia a dia, diante dos nossos desafios. Também, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque hoje aprendemos que nós não precisamos de ninguém intermediando para fazermos isso. O sangue de animais hoje, Pai, não nos purifica mais. Isso era da velha aliança e hoje nós podemos acessar o Senhor e pedir, Pai, perdão, orando ao Pai, em nome do Filho, Pai, porque foi o Filho, Pai, que nos dá condições e acesso. Por nós mesmos não conseguiríamos, porque somos pecadores, estaríamos longe, estaríamos mortos em nossos pecados. Mas o Filho nos deu condições, e é através do Filho, Pai, que nós vamos em espírito ao Pai, pedindo que nos perdoe, Senhor, de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que cometemos que não glorifica o Senhor. Perdoa, Senhor, que quem estiver aqui agora ouvindo, Pai, possa elevar o seu pensamento ao Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelas falhas, pelos pensamentos, Senhor, por aquilo que cometeu, Senhor, intencional ou não intencional. Pai, nós também somos gratos e queremos adorar ao Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por mesmo se eu estou passando pelo momento de luta, desafio, ausência, falta, Senhor, mas eu posso clamar ao Senhor e isso me dá direito, Senhor, a ser ouvido e receber do Senhor, porque sou filho de Deus e a palavra diz que esse é o direito dos filhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por tudo, ter enviado o seu Filho. Obrigado pelo Espírito que hoje nos conduz. Nós somos gratos a Deus por tudo que temos recebido. E nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero fazer um convite aos irmãos. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos aqui lendo a palavra em Êxodo do 30 ao 32. Olha, irmão, já estamos caminhando para o final de Êxodo, hein? Glória a Deus, estamos chegando já no nosso terceiro livro. Em 2 meses, 3 livros. Você pode colocar lá, irmãos. 3 de 66. Aleluia. Daqui a pouquinho é a igreja aprendendo a ler a palavra todos os dias, irmãos. Vamos junto. Uma irmã me procurou aqui, só um parênteses. Falou assim: pastor, eu estou um pouco atrasado, mas eu estou correndo para alcançar. Irmãos, vem junto, sabe? Começa agora. Não deixa, mas já tá, os irmãos já começaram e eu agora. Começa hoje. E aí você vai lendo mais um pouquinho, você vai pegando gosto, sabe? Você fala, você não
gosta de ler, sabe? Começa devagarzinho, começa ouvindo. Se você tem dificuldade, põe lá, pega uma Bíblia em áudio, coloca lá e aí tenta ler um pouquinho. Você vai ver, você vai pegando gosto e Deus vai falando com você. Amém, meus irmãos? E também um convite para você que é aqui da região de São Bernardo do Campo. Hoje, às 10 horas, nós teremos o nosso culto de adoração, louvor, na nossa igreja, ali na Avenida do Tabuão, 3659. Vai ser uma grande bênção. Meus irmãos, é isso, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo, irmãos, abençoado. Hoje o dia tá lindo, irmãos, né? Ontem estava chuvoso, mas estava precioso, porque estava regando a nossa terra, trazendo água para bebermos. E hoje ele está lindo, porque está um sol maravilhoso. Então vai ser um dia que você pode passear com a família, ir no parque. Tudo isso quem fez foi o Senhor, então ele é digno de ser adorado. Ele é digno na chuva e no sol, ele merece toda a nossa adoração. Que Deus abençoe, meus irmãos. Esse vídeo fica gravado, você pode assistir depois se você pegou ele pela metade, mas que Deus abençoe vocês. Tenha um domingo abençoado. Paz do Senhor.